como eu já te falei, Lavínia, eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, eu tenho para aplicar na minha vida, sabe? Porque eu sei que isso é uma coisa que realmente funciona e foi uma das coisas mesmo que mudou muito o meu estado vibracional, as minhas emoções. Foi entender um pouco sobre frequência de vibração. É. Campo Grande, olha como ela é. O conselho está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Que legal, gente, muito bom, viu? Quem mais? Aqui já tem mais gente, gente. Vamos Sabe, lá, vamos. sabe o que eu queria que você falasse um pouquinho antes de eu começar? É, como que é a história desse grupo, né? Que você monta e montou, e essa história que vai unindo essas mulheres acima de 50, mas que no fundo todos nós chegamos nesse ponto, né? Uma hora todo É, mundo chegar, passa, é uma sim, jornada. Como é que foi isso? foi. Tudo iniciou, Lavínia e meninas que já estão assistindo, com a mentoria que eu e outra profissional fazia. Então, começou a participar muitas mulheres acima de 50 anos. E a gente pôde perceber que os problemas de todas elas eram basicamente os mesmos. E dentro desse processo, dessas mentorias, elas tiveram assim uma evolução muito acelerada em relação a tudo, né? Aos traumas que elas viviam, os bloqueios que tinham. Então a gente disse, gente, que coisa linda isso aqui, né? A gente desperta, poder ser um meio, ou um veículo, ou um elo do despertar dessas mulheres acima de 50 anos. E eu tive duas motivações. Além disso, eu tive duas motivações. A vivência da minha mãe, né, que chegou agora a minha mãe fez 70 anos, ela passou por duras perdas, perda de dois filhos. Aí eu ficava olhando para ela assim, como que essa mulher consegue se erguer, ser feliz, se encontrar com tanta perda que teve, né? Porque dizem eu nunca passei por isso. Eu tenho um filho, estou esperando o outro, chegada de outro, Eu não sabia. mas eu acho que deve ser uma dor que não que assim, que é de todo mundo que nunca passou desconhece. Então, como que uma mulher consegue se reerguer com duras perdas? Então, a minha mãe foi o meu modelo, o retrato. Eu queria entender isso. Que apesar do que acontece na vida da pessoa, a pessoa pode encontrar, né, o centro de si mesmo, né, e voltar a sorrir. E a outra foi a morte da minha irmã recente, que ela faleceu perto dos 50 anos. Estava próxima dos 50 anos. Então, era uma pessoa que enfrentou o problema nessa idade também. Então, as minhas motivações internas, né? As duas motivações internas, foi essas duas. E as externas foi o resultado que a gente teve com essas mulheres que a gente trabalhava acima de 50 anos. E é isso. E eu acho que é possível, né? Sim, Se muito aconteceu bom, muito com legal. uma ou duas, a gente pode fazer isso com milhares de Com mulheres, certeza. né? E o apelo dessa comunidade é exatamente isso, é encontrar a felicidade. Que eu vi que a felicidade, é algo que você busca internamente, né? Ela não está lá fora. Então, quando a gente entende isso, um pouquinho disso, você começa a girar a roda, né? E é isso aí. As minhas motivações foram as internas, né? Essas duas mulheres, e que é a minha mãe e a minha irmã, e a externa foi essas mulheres que eu tive o grande privilégio de trabalhar em processos de mentoria. E é Muito isso. bom. Leandra, boa noite, seja bem-vinda. É, eu já vi Nalva, que boa a Nalva noite. entrou, a Nalva, a A, Leandra. a Maribel tá me perguntando aqui como que faz para assistir a live, só que eu não consigo responder ela porque você consegue, Lavínia? Não sei. Nossa, Se a gente. eu tenho medo de sair, se isso É. acontecer. Oi, Sônia, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas.
Ô, Minha, Ceissa, legal. Nalva. Legal, Vamos isso então, aí que ô, eu vou falar. Lavínia. Então, o que que é o clube, né? Olha, as coisas estão acontecendo de forma tão rápida, porque assim, é, a Nazara perguntou alguma coisa e a Marivel já está aí. Obrigada, Marivel, pela sua presença, tá? Vamos ver o que que a... Ela Não está falou que passando muito depois aqui eu no... respondo. Deixa eu ver. Ah, deve ser porque você perguntou de onde ela é, mas ela é de Resende. Ah, eu dando Ah, tá. spoiler. Então, o Lavínia, então, o propósito dessa comunidade é exatamente isso, é encontrar essa felicidade que todo mundo busca. O que, para mim, é a única coisa que todo mundo busca no final das contas, né? De tudo que É, se busca, na verdade, o que se quer é ser feliz, né? Então, eu comecei a caminhar na subida dessa montanha com dois suportes, que era o autoconhecimento e a espiritualidade. E eu consegui, estou conseguindo a cada dia subir cada vez mais a montanha em cima desses dois pilares. Eu disse assim, e por que não levar para outras pessoas aquilo que funcionou muito, muito bem para mim e me deixou em um estado de paz, de tranquilidade, e posso dizer até felicidade na maior parte do tempo. Porque não é que você fica o tempo inteiro, 100% da sua vida, depois que você sobe essa montanha, lá em cima. Você tem os seus problemas, nós temos os altos e baixos, mas você permanecer em cima a maior parte do tempo já é muita coisa. Porque a maioria das pessoas, elas estão onde? Lá no seu pé da montanha, é. lá Então, embaixo, eu a tô no lugar maior parte certo, do né? tempo. Esse. Sim. Então, eu tô no E, lugar então, certo. assim, a proposta é trazer exatamente isso, né? Por que não unir esse bando, milhares de mulheres? Hoje nós temos o quê? Ah, e hoje nós atingimos a marca de 5.000 mulheres. Eu comecei esse movimento dia Parabéns. 6, quer dizer, não tem nem um mês ainda, né? Então já tem 5.000 mulheres integradas aqui dentro dessa comunidade. Olha que lindo! E todo dia chega muita gente. E cada dia mais, eu sei que vai chegar mais gente, porque nós podemos fazer alguma coisa, né? Funcionou para a gente, pode funcionar para todas elas também, né? E por que não fazer? Por isso que é sempre um prazer imenso trazer pessoas como você aqui, trazer pessoas como a Marivel, trazer pessoas como o Milton Gobo, que vai falar sobre constelação familiar, né? Então eu tenho certeza que a pessoa que entrar aqui nessa live, ela não vai sair a mesma. Eu tenho certeza absoluta. Então Ah, a gente isso só precisa que vocês participem, né? é verdade. Participem das lives, comente, faça perguntas, interaja, porque é importante, na verdade, a gente saber o que elas precisam também, né? Que às vezes a gente acha que está precisando de uma coisa, mas na verdade está precisando de outra, né? Então, quanto mais elas interagirem com a gente, mais eu acho que mais suporte a gente pode dar nesse sentido aí, que a gente está, né? É o que a gente Existe, está querendo trazer. existe uma coisa, né? Que é o que você começou a falar no início, que é essa coisa da frequência. A frequência, ela gera informação. E essa informação que nós emitimos, com palavras ou sem as palavras, simplesmente pela nossa energia, ela gera a informação necessária para essa live, né? Assim, é ótimo quando as pessoas interagem, mas se elas não interagirem, por incrível que pareça, vai ter momentos que você vai passar, poxa, eu não perguntei isso, mas a resposta é para mim. Por que disso? Porque existe o campo. E o campo gera informação. Não importa se cada um está numa cidade. Nesse momento, nós estamos com um elo, que é o elo de nós duas aqui, num canal de frequência que gera uma informação. E essa informação ela vai sendo trocada, mobilizada, e isso vai gerando o que cada um de nós, não só todo mundo que está nos assistindo, mas também nós duas aqui, o que nós precisamos colocar
ouvir e sentir como um todo, entendeu? Então, é bem interessante que vocês tenham consciência de que funciona de uma forma muito intensa tudo que for falado aqui. Tudo que for falado é importante para a Lavínia, é importante para a Nícia, é importante para a NASA, é importante para a Sônia, é importante para todo mundo que está aqui ouvindo. E aquelas pessoas que vão ouvir depois também vai ser importante, porque se você conseguir se introduzir dentro dessa informação, com certeza você vai gerar algo, uma modificação, uma transformação que só você pode perceber. Tem pessoas que não vão perceber. Tem pessoas que vão passar direto. Tem pessoas que não vão nem ver. Mas por quê? Cada frequência está ligada a dimensões de realidade onde nós estamos inseridos. E é aí que começa toda essa história. Então, vou me apresentar. Para quem não me conhece, algumas das pessoas aqui me conhecem, eu não estou vendo todo mundo que está dentro da live, mas muito bom estar aqui com vocês, eu estou muito feliz. Eu sou Lavínia Coim, esse é um nome espiritual que eu uso. Eu tenho o meu trajeto de vida pela medicina. A minha história de vida é uma história muito intensa. Eu comecei já na barriga da minha mãe ter histórias intensas para viver. E isso foi gerando vários momentos de despertar. Despertar para tudo que você imaginar. Despertar para a dor, experimentar a dor e despertar para alegria, para mudanças. Então, todo o esquema de dualidade que nós vivemos no planeta, ele está ligado a esse crescimento. Você não conseguiria saber o que é alegria se não experimentasse a tristeza. Mas quando você encontra a tristeza, você vê que você quer a alegria. Então, isso faz com que você lute por algo, por alguma modificação. Então, existe um sentido muito, muito forte para existir a dualidade na vida da gente. Porque poderia não existir. Em esferas maiores, assim, de evolução, não há necessidade dessa dualidade. Mas nós não estamos lá. Nós estamos na jornada. Então, o nosso tema hoje é a jornada da energia da consciência. Quer dizer, expandir a consciência. Quando nós falamos de consciência, nós vamos estar falando de frequência vibracional, nós vamos estar falando de um complexo de coisas que se mobilizam, vão interagindo para que você alcance uma percepção. E essa percepção a gente vai chamar de consciência. Entendeu? Então, durante todo esse período, eu passei pela arte, pela dança, isso era algo que mexia com a minha alma. E aí você pergunta assim, poxa, mas se eu gostava de dançar, por que eu fui fazer medicina? Se eu gosto de cantar, por que eu fui fazer medicina? Eu disse, mas Lavínia, peraí. Você não canta. Eu não canto. Talvez eu não tenha a voz que eu gostaria de ter para cantar, mas eu gosto disso. Mas por que está bloqueado? Por que está bloqueado? Está bloqueado porque se eu cantasse do jeito que eu gostaria de cantar, eu não faria medicina. Então, às vezes, a gente vem com uns bloqueios internos para que você se direcione para o lado que você precisa aprender algo, que é muito, muito importante. E aí eu precisava aprender ou eu precisava exercer um papel dentro desse quadro que eu desenhei para eu viver, que eu pudesse ficar plena no meu entendimento sobre o ser humano. Mas, Lavínia, eu lembro que você, quando era criança, você gostava de animais. Você não era veterinária. Se você não fosse dançar como você acabou não dançando, ficou um hobby, você não ia fazer veterinária? Porque você gosta de cachorro, você gosta de gato, você gosta de aves, você gosta de todos os animais. E você entende eles. Mas por que você não fez veterinária?
Então, porque apesar do meu amor intenso pelos animais, eu precisava aprender a amar o homem, o ser humano. Era mais importante nesse momento que eu começasse a lidar para que eu pudesse alcançar a consciência que eu precisava. Mas é você ou é o outro? Não, sempre, sempre é você. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma intensa. É você que precisa enxergar quem é o outro, é você que precisa enxergar onde está a alegria, é você que precisa enxergar onde é a tristeza, é você que precisa subir os degraus da sua consciência, é você que precisa fazer tudo. Mas e as pessoas que estão à sua volta? As pessoas que estão à sua volta sempre vai ser para te ajudar a enxergar quem você é. Uhum. Então, quando você vai alcançando o entendimento, você vai mudando, mas aí você alcança isso com 12 anos? Você alcança isso com 18, 20, 30? Não. Você precisa fazer exatamente como o seu corpo faz quando você nasce. Primeiro, você precisa de alguém para cuidar de você quando você nasce, senão você morre. Precisa de alguém que dê a comida na sua boca. Depois, que segure na tua mão para você caminhar. Depois, alguém que te ajude a aprender essa linguagem que a gente fala, que não é nem sempre a linguagem do coração. É a linguagem através de palavras, porque as pessoas, no geral, não conseguem entender outra linguagem, senão a da palavra, porque nós estamos inseridos num sistema que precisa disso. E você vai usar os seus sentidos né, os 5 principais sentidos do seu corpo físico para isso acontecer. Só que nessa jornada da energia, você está querendo aprender outra coisa. Sabia que você está querendo aprender a se comunicar com a linguagem de Deus? Com a linguagem que é acima disso tudo? Mas você precisa aprender o beabá. Então, você está aqui aprendendo o beabá. Primeiro a caminhar, depois a escrever, a ler, falar, se relacionar, não é? Para que depois você entre algumas quedas e você vai aprender a se levantar sozinho. Primeiro você levanta com ajuda, depois você levanta sozinho. Bom, gente, se ninguém entendeu o que eu estou falando até agora, só para ser claro em palavras, isso é uma metáfora. É a mesma coisa para você atingir os degraus todos da consciência. A sua consciência precisa expandir. Porque quando a gente não tem quase nada, quando a gente tem um neurôniozinho, a gente existe. Mas quando nós temos 2, nós reagimos. E quando nós temos muito mais, nós vamos ampliando a nossa capacidade de ser. Hoje nós já estamos usando pelo menos 20% do cérebro, né? Da nossa capacidade consciencial sobre a matéria. Tem pessoas já alcançando esse nível. Então, entre 10 e 20, olha só como nós já estamos evoluindo. Somos tão capazes que criamos em menos de 10, 15 anos uma tecnologia que hoje a gente está aqui, ó, conversando. Sabe quando que isso ia acontecer lá, quando a minha filha tinha 10 anos? Não, eu nem sabia mexer no computador. Nem sabia o que era isso. Hoje eu, já estou ficando legal nesse negócio. Mas quantos anos eu tenho mesmo? Então, hoje eu tenho 56 anos. Aos 36, eu comecei a ter alguns despertares para a consciência. Mas até eu amadurecer, gente do céu, eu caí, eu levantei, eu caí, eu levantei, eu caí, fiquei no chão um tempinho. Aí depois eu cansei de ficar no chão, né? Aí não dá. Não dá para lamber o chão toda hora. Aí você cansa também. E aí você levanta de novo. Respira e vai encontrando o seu caminho, a sua jornada. É lógico que é legal quando as pessoas conseguem aprender
com histórias alheias. É ótimo, né? Sim. Se vocês pudessem aprender com a minha história, seria perfeito. Mas a minha história só pode despertar algo para que você encontre a sua história. Algo para que você desperte sobre a sua história. Porque é muito legal ver pessoas se superando. O mais difícil é você superar a sua parte. Esse é o trabalho árduo. Então, quando nós Sair pensamos... da condição de vítima, né, Lavínia? É, Sair da condição de vítima, que eu acho que é mais difícil mesmo. falando sobre isso, já que você puxou essa linha da vítima, eu vou entrar numa coisa importante aqui. Porque nós temos alguns arquétipos negativos, mais de... Ai, gente, pegando por baixo uns 10, mas assim, muito mais que isso, tá? Porque não dá para lembrar de todos. Mas existem arquétipos negativos e arquétipos positivos que vivem dentro da gente, que a gente dá atenção para eles. Alguns são muito mobilizados por aquilo que a gente chama de ego, o nosso ego negativo, aquilo que, né, faz a gente entrar no processo mecânico da vida. Então, nós temos uma parte de nós que quer controlar tudo, né, e acha que tudo que você faz é o mais importante, sabe? Assim, você que sabe fazer, a melhor forma de usar uma coisa ou outra é você que sabe, você que faz, tudo que você faz é melhor, e vai controlando os outros em cima do seu modelo. Isso é um arquétipo negativo que a gente tem que saber educá-lo. O dependente, ele também é esquisito, porque ele não consegue realizar nada sem ajuda. E aí ele entra nesse papel de vítima muito facilmente, né? Então, existe aquele também que adora destruir um trem, né? Por exemplo, tenho esse arquétipo né, no meu sistema. E por que que eu tenho esse arquétipo? Porque quando eu era pequenininha, lá na barriga da minha mãe, ela teve uma decepção e naquele momento é como se tudo fosse muito difícil. E aí eu nasci muito, muito pequenininha, com muita dificuldade, e aquela influência fez com que eu achasse que eu não podia ir até o final. Será que eu vou até o final? Então você começa a destruir coisas, né? Você ganha, 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 e depois isso vai atrapalhando bastante. Então, nós temos essas coisas. Tem o do mentiroso, né? O mentiroso é triste, porque ele se ilude com uma realidade que não existe. E aí ele começa a ter problemas por conta disso. Ele cria uma fantasia, mas não sustenta, né? Porque você pode criar sonhos, mas desde que isso seja uma verdade interior, não uma mentira. Porque se for uma mentira para você, não vai funcionar também. Então, do mesmo jeito que temos vários que são esquisitos, o egoístas mais, aquelas, um vai puxando o outro, nós temos os positivos, que é o que supera, que é o que colabora, que é o pacificador, que vai buscar harmonizar as coisas, né? Porque é muito bom você, por exemplo, ter dentro de você a gentileza. Aprendi isso recentemente com a minha mãe, né? Minha mãe, mesmo depois de falecida, ela conseguiu trazer para mim informações que eu tô levando a sério, né? E uma delas é: seja gentil, aprenda a ser gentil. Pô, mas você sabe que a mãe da Cinderela falou isso para ela também? Ah, não assistiram o filme, né? Ah, então eu tô convidando vocês para assistir o filme da Cinderela, porque a coisa mais importante que tem naquele filme é uma simples frase que a mãe da Cinderela fala para ela: minha filha, seja gentil. E hoje, quando eu vejo que a minha mãe me deu o mesmo conselho, minha filha, use a gentileza com as pessoas.
porque isso vai transformar a sua vida. E aí eu fui olhar para mim. Gente, eu não devo estar sendo gentil. Em alguns momentos eu não sou gentil. Sério. E em outros eu sou super gentil. O que faz você não ser gentil com uma pessoa? O campo. O campo. O entrelaçamento entre as pessoas. Às vezes, aquela pessoa que é gentil com tantas outras, chega para uma certa pessoa e não é tão gentil, é até um pouco arrogante, é esquisita, e a pessoa fica ofendida porque, caramba, o que eu fiz para essa mulher que eu nunca vi? Ou o que eu fiz? Eu não entendi. Mas não era o campo. O campo não estava tão pacificador. E a gente vai trocando energia. E um vai validando o que o outro precisa aprender. Olha que doido isso. E com isso nós vamos nessa Muito jornada. interessante. Essa questão da energia é muito interessante e afeta de forma direta todas as pessoas, né, que estão em contato uma com as outras, né? É muito forte essa questão da energia mesmo. O tempo todo. Porque o que você fala, o que você faz, ou mesmo que você não fala, só a sua energia pode gerar no outro uma falta de compreensão sobre você. E aí ele estigmatiza, né? Aquela pessoa esquisita. Sim. Eu não gosto dessa pessoa. E aí parece que ela tem que quase que virar o mundo para falar para ela que não é nada disso. Olha para você e vê o que está acontecendo contigo. Não é? Isso é muito, muito comum. Hoje mesmo eu estava vivendo uma experiência no plantão e todo mundo deu aquela cochiladinha, porque a gente consegue em algum momento dar uma descansadinha. E quando mudou, a energia de todo mundo estava diferente. Todo mundo dormiu de um jeito e acordou de outro. E esse de outro, estava todo mundo introspectivo. Ou seja, ninguém estava afim de falar com ninguém, né? E aí você pergunta, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Não, você não fez nada e ninguém fez nada. Simplesmente é um estado do momento. E que você também tem que aprender a viver e a respeitar. Sabe? Então, isso tudo é assim, um processo. E como que é essa coisa de você expandir a consciência, né? É você aprender a viver os momentos com consciência, com o despertar, com acordar. O acordar é você perceber todos os detalhes, poder conversar com o outro sem sair se magoando, sabe? Simplesmente, né, entender, ser compreensivo. E são arquétipos que você tem dentro de você, da pessoa que compreende o outro, da pessoa que aceita o outro ou aceita o momento do outro. Nem todo dia, nem todo momento você vai estar sorrindo. Tem dia que você está fechada. E ó, falar uma coisa para vocês, tá tudo bem. Pode ficar de mau humor, tá tudo bem, você está experimentando. Só que aprende a entender o que está acontecendo contigo. No início, a gente precisa de terapeuta. Até caminhar sozinho. Mas você não vai precisar de terapeuta a vida toda. Você está sendo supervisionado. Você tem gente lá do outro lado do véu que está do teu lado. Que está te ajudando, vibrando para que você compreenda algo. Mas nem Jesus, nem Madre Teresa de Calcutá, nem Deus vai poder compreender por você. Ninguém. Só você. Enquanto você não vence a si mesmo, você não entra num outro nível. E o processo de vencer a si mesmo, de entender você, é um processo, é uma jornada. É uma jornada que você vai ler essa energia e vai seguindo, vai ampliando a sua capacidade de perceber as coisas. Recentemente,
Eu fiz parte de um livro junto com a Leila Navarro, com a Marivel, que está aí, e outras pessoas incríveis, a Tânia Sobral. E eu tenho um capítulo, né, nesse livro que fala sobre os bastidores da transformação, que é o tema do livro que eu estou escrevendo. E aí eu tava olhando, sabe? Ai, gente, eu vou dar uma olhada em tudo que eu escrevi. Porque eu achava que tudo que estava aqui, eu poderia ajudar na nossa live de hoje, né? E aí eu encontrei um pedaço aqui que, nossa, eu acho que naquele dia eu estava assim, ampliando a, a minha a minha fonte, sabe? Assim, quando abre e vem ali aquela série de informações. Eu estava lendo aqui e eu entendi uma coisa muito legal. Porque para a gente alcançar esse processo, nós temos que passar por 4 fases, que eu chamei de chaves, que são fundamentais para que essa jornada fique interessante, vamos dizer assim. E a primeira chave, são 4 chaves. A primeira delas, eu coloquei como a aceitação. Porque existe nessas chaves uma maneira de você chegar em algo muito importante que todos nós vamos precisar passar, entender e qualecer isso. Que é um triângulo que existe dentro dessa formação espiritual, essa ascendência, essa ascensão necessária a todo o nosso nível de consciência, que está ligada à nossa cognição, que é a nossa inteligência, a lógica sobre as coisas, porque se não tiver lógica, eu duvido que você vá ouvir essa live até o fim. E a consciência, que a gente discrimina ela como consciência moral. Então, quando você faz esse triângulo de cognição, lógica e consciência, né? E essa consciência sendo a consciência moral, você cria uma força, uma energia capaz de aumentar a sua frequência num nível tão alto que você passa pelo portal dimensional necessário para você viver aquela vida que você sempre sonhou em viver e que ainda não alcançou. E a aceitação, eu falei assim, o que seria essa aceitação? Eu tenho que aceitar o meu inimigo? Eu tenho que aceitar quem, afinal? O que acho de aceitação? O que tem na energia dessa palavra? E eu ponho aqui no livro, no meu capítulo, que o A de aceitação está trazendo a energia do amor incondicional. Amor incondicional é aquele que você realmente tirou toda a possibilidade de ficar questionando o outro. Ó, olha só, você vai para o sinal, aí vem alguém lá pedindo dinheirinho. E aí você fala, dinheiro eu não dou, porque sei lá se ele vai usar droga, sei lá se ele vai beber, sei lá o que ele vai fazer. Fala sério. Não é da sua conta. Você não tem nada a ver com isso. Põe a viola no saco, pelo amor de Deus. Você não está na rua. Porque se tivesse, você ia pegar uma pinga para passar o frio. Não Passar é fácil fome. estar na rua. Mas tem gente que faz muita mente. Você também. E se você tiver que mentir, porque não tem emprego, você vai mentir. Bom, continuo falando, não é da sua conta. Ele só está te pedindo para saber se você é gentil. E você não é. Porque você é o arrogante da história que está questionando e controlando
o que o cara vai fazer com o dinheiro que você deu. Tá vendo como um ato simples mostra quem você é? E que você não está enxergando? E isso nunca vai ser amor. Muito menos incondicional. Por isso que você tem filho. Filho é a melhor maneira de você treinar o amor incondicional. Porque se ele for o cão chupando manga, você vai ter que aprender a amar. Quem tem um cão chupando manga dentro de casa? Mãe nunca acha. Mãe nunca acha isso. Então, é algo para pensar. O C carrega o construir da consciência ampliada. A consciência ampliada é você pegar o dinheirinho lá que você ia dar e gerar, cara, agora eu consegui fazer sem questionar. Ou então você dá, questiona e fala, por que que eu fiz isso? Mas você percebeu. Você percebeu o quanto... Outro dia eu tava atendendo e eu estava no último dia do meu atendimento, lá num hospital que eu estou trabalhando, e eu estava muito feliz nesse dia. E aí eu comecei a brincar com as pessoas. Até que eu fiz uma brincadeira de mau gosto. Fui sarcástica com uma pessoa que não merecia, gente. Olha só que louco. E até agora eu não sei por que a minha bendita língua falou aquela besteira para aquela mãe. E foi uma besteira, nem vou falar porque eu tenho vergonha na cara. E eu aprendi que não. Mas, cara, aquilo me machucou muito. Talvez mais do que eu tenha machucado a mãe. Mas por que eu percebi aquilo naquela hora? Porque o troço ampliou. A consciência ampliou. E aquilo doeu. A ponto de eu não repetir isso nunca mais. Melhor ficar calada. Mesmo quando você estiver alegre. Porque você tem dentro, a gente sempre tem dentro da gente um ladinho arrogante, sarcástico, esquisitão, que vai falar para o outro o que não precisa. Então, foi ruim, foi o campo. Por que eu falei aquilo para ela? O campo dela proporcionou? Claro que proporcionou. Mas você tem que vencer o campo negativo do outro para poder subir. E aí é a hora que você tem que criar essa consciência das coisas legais e das coisas ruins que você proporciona na sua vida. O E é a espiritualidade. É essa consciência de que você não veio daqui. Você tá na matéria, mas você é um ser espiritual vivendo essa experiência na matéria. Mas você não deixou de ser espírito em nenhum momento. Se tirar isso de você, eu quero saber aonde é que você vai parar. Né? Você não vai parar, você vai ser uma matéria amorfa lá. Nós somos estática. um espírito vivendo uma experiência temporariamente humana. Depois a gente vai voltar para lá de novo. É verdade. Isso aí. O I vem da intenção. A intenção que você tem em tudo que você faz. Porque você é movimentado por intenção. Você intenciona e isso você vai realizar algo. Você intenciona ser médico. Pô, tem uma jornada, você intenciona, só que só de intenção, né? Não é a coisa. E isso vai te impulsionar a estudar, a realizar provas, a se inscrever. Pô, tá ótimo, você pode querer alguma coisa, mas entre querer aquilo e realizar, tem uma jornada. Mas tudo começa na primeira intenção. Intenção de ser palestrante, intenção de ser um ser que transforma vidas, como, né? Um ser que vem mexer com autoconsciência, que é isso que, no fundo, eu tive que passar por toda essa jornada esquisita,
que nessa, quando você olha a minha vida, você fala assim, nossa, você passou por isso. Caramba, você passou por aquilo. É. E por que você não tá louca? Eu disse, porque eu escolhi não ficar louca. Simplesmente. Não quis ficar louca. Mas se eu quisesse, tudo bem, eu ia ficar. Só ia atrasar o meu projeto de ascensão, né? Ia atrasar, porque nada a ver ficar louca no momento. Entendeu? T de transformação. A transformação, ela está inerente ao nosso planeta o tempo inteiro. Nós somos atualmente mobilizados pela chama violeta. Nós vivemos num processo de transformação. Nós somos aquele casulo que uma hora vai virar uma borboleta, vai ter asas e vai voar. Mas a gente precisa aprender a experimentar e gostar de todas as fases, de todo o processo. É bem importante que isso aconteça. E a transformação está ligada a esse mecanismo de dualidade que nós temos. A dualidade gerando essa transformação na sua posição. Aí fala, mas tem gente que se transforma ao contrário? Nós temos tudo dentro da gente. A gente tem a parte boa, a parte que você chama de ruim. Eu não sei nem se esse bom e ruim é real mesmo. A gente usa isso porque a gente não sabe falar de outra maneira. A gente tem que conversar sobre alguma coisa e para a gente entender, a gente fala de dualidade, de certo, de errado. Mas eu não sei até onde que certo e errado são as coisas mais sérias para a gente. Se a gente quer ser feliz, e esse sentimento é um experimento, é uma frequência, a gente está fazendo vários testes. Alguns sentem, outros nem tanto. Isso é um processo. Não sei te falar como vai ser o seu. Eu talvez nem saiba falar como vai ser o meu. Mas o fato é que a gente sabe que isso existe e que isso está acontecendo. E o mundo está se transformando. Nós não somos mais os mesmos. Olha quanta coisa mudou desde que começou essa pandemia. Sim. Eu mesma quase morri. E eu vou falar para vocês, eu tive o Covid mais de uma vez e eu vou te falar outra coisa. Subestimei na última vez. E foi ótimo, levei na cabeça. Fiquei atordoadinha, viu? E caí. Foi um momento muito difícil da minha vida. Porque eu sabia que estava chegando no limite da minha mãe e eu sabia que estava chegando no dia que a gente ia ter que se separar temporariamente. E não foi fácil. O Covid quase me levou e ele levou a mamãe, mas foram escolhas. Foram escolhas. Como eu também escolhi num momento muito difícil, olhar para aquele monitor, olhar e ler aquela mente do médico e ler o que eu estava sentindo naquele momento, lembrar das minhas filhas e o quanto que elas ainda precisavam disso que eu sei, disso que eu sinto, disso que nós hoje estamos vivendo, porque eu acho que eu não fico o tempo todo em casa, mas isso que eu vivo com elas é a coisa mais importante que eu acho que eu já experimentei. Viver e trazer essa experiência da minha filha, recuperar essa relação. E assim, as pessoas entram e elas saem do jogo do seu momento, da sua experiência. E tudo é só uma experiência que vai te levar à amplificação da sua consciência. Autorresponsabilidade. O A de autorresponsabilidade. Quando você se responsabiliza por tudo que você é. Por tudo que você é,
você vai ampliar tudo que você tem. Porque você sabe que se você criou dívida financeira, foi você que fez isso. Se você criou um relacionamento ruim, pode ter certeza que a sua interpretação do outro foi você que teve. Se você não conseguiu isso ou aquilo, foi você que não conseguiu. Não responsabiliza o outro. Não existe o outro no jogo. O outro é só um experimento para que você se perceba. Gravou isso, né? Eu já falei isso 2 vezes hoje, hein? Grava que a repetição é a alma do negócio. Não é verdade? Então, São vamos atores, nos... né? Os atores que vêm para a vida da gente, né? Os atores. É, você é o ator principal e o resto é o coadjuvante, mas a história continua sendo a sua. E você é o coadjuvante da história do outro. Não menos nem mais importante, mas você está ali para fazer seu papel. E faça bem feito. Faça bem feito. Porque você deve ter pago muito bem esses caras para fazer esse papel esquisito aí que você chama de inimigo, né? Que você chama de agressor. Eu fico imaginando assim, ó, olha, estamos lá fazendo um projeto. Tudo é um projeto, né? Aí a gente tá lá em cima, não encarnou, e aí você inventa uma história para você viver. Com tudo aquilo que você acha que você precisa aprender. Aí você inventa uma história cabeluda como a minha, né? Eu fico imaginando, assim, eu conversando lá com um padrasto que eu tive. Então, olha só, eu tô querendo descer, e assim, eu conversei lá com a pessoa que vai ser minha mãe e tal, e a gente tem uns trem aí para poder acertar, sabe? Esse negócio de barra pesada, mas assim, eu preciso muito, muito, muito que você faça esse papel aqui. Aí você mostra o script do cara, né? Pro cara aí, o cara olha assim. Você tem certeza? Você está pedindo para que eu entre na vida de vocês e mate a sua mãe ou tente matar a sua mãe? É isso mesmo? Tu tá louca, não é? Se você sabe que se eu fizer isso, eu posso me enfiar numa atrapalhada que eu não saia disso agora. Se eu me ferrar com esse negócio, pode ter certeza que, no mínimo, você precisa usar a lei do perdão para me ajudar. Uau! Eu usei a lei do perdão. Não somente para ajudá-lo, como para ajudar minha mãe, mas principalmente para me perdoar de uma história cabeluda que eu inventei. Tudo bem que foi lá em cima, mas foi uma criação. Depois é a ressignificação. Aceitar. R de ressignificar. E aí a gente já entrou. Porque quando você entende que o outro também passa por conflitos muito difíceis, se você for gentil, simplesmente gentil, você vai conseguir transformar tudo isso que você vive. E isso que você vive é fundamental. É importantíssimo que você perceba o que você já fez. Então, quando você chega aos 50 anos, você está cansada de achar que não valeu a pena. Você olha para uma história difícil e você chega aos 50 e fala, cara, valeu a pena. Valeu a pena porque eu estou aprendendo a me amar.
E a gente começa a aprender a se amar quando tudo tá caindo no corpo da gente. Porque cai, não é? Você fica flácida, você fica sem força, você fica diferente. E aí você tem que rejuvenescer dentro desse amor incondicional, que é o que você tem que começar por você. Aí você começa a se amar, você vai gostando das suas ruguinhas, você vai gostando do seu rosto, seja ele envelhecido ou não, não importa. Olha o que você traz em cada expressão do seu rosto. Mesmo quando você está triste ou quando você está alegre, não importa. É a experiência. A experiência que vale. E no final, tudo vai dar certo. Vai dar certo para todo mundo. Porque você vai fortalecer esse triângulo. E quando você entender esse triângulo, começar a estudar. Sabe por que você precisa estudar? Você precisa estudar porque você tem que ampliar essas conexões na sua máquina cerebral aqui. É legal estudar e você vai ampliando, você vai mexendo com algumas coisas. Você tem que achar a lógica das coisas, claro, porque, puxa vida, estou fazendo esse trem por quê? Tá, você me falou de uma vida esquisita e tal, e aí que tá tudo bem, agora você aprende a aceitar, e aí as coisas vão modificando, é uma jornada, é um caminho. É lógico que existem 3 outras chaves importantes, que é o silêncio. Silenciar. Silenciar significa você silenciar sobre você. Você pode estar no meio super barulhento, mas o silêncio é dentro. Por isso que a gente medita, para aprender, se consegue chegar naquele lugar que é dentro e que fica silencioso em algum momento. Ali, silenciar as coisas que você tem que aprender, como eu lá, quando falei o que não devia para aquela mãe maravilhosa e que não tinha nada que, entendeu? Não tinha nada que ter entrado na onda da energia que ela nem sabia que tinha. Porque nem todo mundo está consciente, mas você está. Então você vai ter mais tarefas, mais responsabilidade, vamos dizer assim. Então é você que cala a boca. Entendeu? Silenciar dentro de você é importante. Achar esse momento e esse ponto, porque as pessoas vão tirar você para o barulho. Vão buscar você para o barulho. O barulho, eu estou falando desse movimento arrogante que é viver em muitos momentos nessa confusão, nesse mecanismo todo. Tá certo, mas silencia. Você vai encontrar as melhores respostas. Não é a resposta que alguém vai te dar, nem a Lavínia nessa live. Mas é a resposta que você vai encontrar quando você silenciar. E depois, acreditar que tudo é possível. Acreditar que você tem um propósito e você está cumprindo ele. Acreditar que existe algo a mais que, mesmo que você não entenda, está lá. E é isso, a gente chama de fé. E depois, você tem que buscar o segredo. O segredo de como você está funcionando. Não é como o outro está funcionando. Não importa se o outro é egoísta. Não é isso. Nós não estamos falando do outro. Nós estamos falando de você para que você compreenda o sistema. E o sistema, sim, aí tem o outro. Você vai ser ótima pessoa quando você exercer o amor incondicional. Mas você precisa encontrar isso dentro de você primeiro. Primeiro, coloca a máscara de oxigênio em você. Depois você coloca no outro se o avião cair, tá bom? Antes, não. Antes, você não tem critério para fazer isso. Você nem é responsável o suficiente por você. Então, como uma criança, não é? Você ainda é uma criança para a espiritualidade. É importante que você amadureça. É ótimo ter 50 anos.
Eu acho que vai ser incrível ter 60. Vai ser incrível ter 100. Sabe? Faz parte. Então, eu tenho um momento aqui. Essa frase foi bastante o meu mantra. Hoje eu não sei se é, mas eu gosto dela. É assim: resultados são respostas de mudança de atitude. Eu coloquei isso como uma frase-chave nesse meu capítulo e eu coloquei muitas coisas, porque transformar a história e mudar os resultados é algo que você vai conseguir quando enfrentar primeiro a você mesmo, conhecer a si mesmo. E você vai poder ver que você tem resultados bons, mais do que você imagina. Você fala, mas eu tô cheia de problema na minha vida. Tem, graças a Deus você tem problema. Porque você tem capacidade de resolvê-los, você criou todos eles. Então, só você mesmo pode fazer isso. E dessa maneira, você sobe esses degraus, todos aí, esse movimento de ascensão espiritual, que a gente chama, porque na realidade é uma ascensão consciencial, porque não é muito ligada ao seu espírito, é ligada ao seu sistema integrado, entendeu? É o seu corpo, a sua mente, são o que você sente, e tudo isso conectado com a sua consciência de essência. A sua essência está lá mexendo os pauzinhos para que você, dentro da matéria, consiga representar ela. Então, acho que é por isso que a gente fica nessa coisa de alcançar essa compreensão. Porque você está representando algo que é lindo, que é incrível. Mas não tem graça ser amnético, né? Eu estou inventando essa palavra, não sei nem se ela existe. Dentro de uma amnésia que nós temos de nós mesmos. Acabei de inventar uma palavra, não sei nem se ela existe. Mas é assim, entendeu? Esse caminho que a gente chama que é para cima, não sei se é para cima ou para baixo, mas é para algum lugar que a gente acredita que seja mais do que o que a gente está sendo hoje, possa gerar essa que a gente sempre espera alcançar. Falei? Acabei, eu acho. Maravilhoso, Lavínia. E é interessante isso, né? Quando você traz esse campo, né, que você fala para você, né, esse campo de uma maior positividade, né, e expande isso, tudo muda ao seu redor também. É por isso que você fala, não é nunca vai ser sobre o outro, né? Sempre vai ser sobre você. E é por isso que a gente fala de sair desse papel de vítima, né? Sair do papel de vítima é deixar de olhar para o outro e achar que tudo o outro é culpado e olhar para você e ver o quanto que você contribuiu para aquilo ali acontecer na sua vida, né? Não tem parcelamento, ó, então a metade da culpa é minha, isso aí é o ego falando, querendo jogar a culpa no outro, né? Metade da culpa é minha, metade da culpa. Não, não, não. É sempre sobre você, é sempre sobre mim, é sempre sobre a Lavínia. E eu acho que é aí que acontece esse processo de autorresponsabilidade, expansão da consciência, de entender que a minha vida só diz respeito a mim e só eu posso fazer mudanças grandiosas na minha vida e que a mudança começa internamente, a gente, para depois a mudança aparecer lá fora, né? Porque isso é inevitável. Quem já viveu isso sabe que é perfeitamente assim que a coisa funciona. Nada muda lá fora se eu tiver sempre as mesmas percepções daquela situação que eu estou vivendo, sempre o mesmo olhar e sempre jogando a culpa no outro. Como que aquilo ali pode mudar se a história tá sendo a mesma sempre?
história vai permanecer do jeito que ela está, até que eu olhe para mim e veja que não é sobre a pessoa que está lá do outro lado, é sobre a minha pessoa. Então, quando eu mudo a minha percepção daquela situação, quando eu passo a olhar para ela de forma diferente, as coisas começam a mudarem. Eu passei por um momento de dificuldade também, onde eu saí de um relacionamento onde eu tinha raiva da pessoa, sabe? Eu tinha raiva porque ela me deixou para trás, ela levou tudo que eu tinha, sabe? E aquilo ali naquele momento, para mim, no meu olhar, né, de tamanha ignorância e de ego inflamado, como que ele teve coragem de fazer isso comigo? Depois eu tenho hoje um sentimento de gratidão tão grande. Obrigada por você ter feito aquilo comigo, porque eu pude seguir a minha vida e viver hoje completamente de forma diferente do que eu vivia antes. Daquele jeito era que não estava bom. Então ele tinha que passar pela minha vida e fazer o que ele fez para eu ter a vida que eu tenho hoje, para ter o relacionamento que eu tenho hoje, para ter a paz que eu tenho hoje, para ter a tranquilidade que eu tenho hoje, para ser uma mulher que eu me considero inteiramente amada pela pessoa que eu tô. Eu tive que passar por aquilo. Então, como que eu não vou ter gratidão por uma pessoa dessa que saiu da minha vida? Fez um grande favor para mim. Então é isso que a gente não tem uma época uma fase da vida da gente, como você diz, esse caminhar aí, né, que vai acontecendo, esse despertar que vai acontecendo, que a gente não enxerga isso com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos. É nesse período, e é por isso que eu acho que é por isso que eu acho. Interessante, né? Então, é por isso, Lavínia, que eu acho essa fase tão linda. Eu acho que a fase, quando a pessoa vai chegando é a fase do amadurecimento, a fase do real florescer de uma mulher. Porque é uma fase que ela traz muitas cargas por tudo que ela já passou, mas que a partir dali ela vai soltando os pesos e caminhando mais leve, não é verdade? O entendimento ali nessa fase da vida da mulher, ele é maior mesmo. E ela vai procurando mais recursos para viver mais leve também. E por isso que eu acho que é uma escola isso aqui. Lavínia, você vem traz a sua história. Milhares de mulheres vêm traz a sua história. É uma comunidade que se forma, uma integração e uma egrégora aqui que se forma de muita energia, sabe? De positividade. Porque qual que é a frase, qual que é a frase, o motivador dessa comunidade? É buscar a felicidade. Então, todo mundo que entrou aqui foi porque viu algo que está relacionado a isso. Então, se elas estão aqui, elas estão procurando isso também. Então, isso gera um campo de energia muito grande. E as coisas vão acontecendo numa velocidade incrível mesmo. E aí, você vem e traz todo esse conhecimento que você tem e a sua história de vida. Aí outra pessoa vem, é só agregando, é só trazendo mais energia. Então, esse campo expandindo o tempo inteiro. Então, como é que não dá certo um negócio desse? Não tem como não dar certo. Não tem como a gente subir. Não subir é só se a pessoa não quiser. Né? Só se a pessoa não quiser ir. Como você fala, né? Ela tem que despertar para ela mesma. Bem, Ela tem que querer subir a montanha, né? Quer dizer que é fácil a subida da montanha? é, Não, é assim, difícil. não fica com barriguinha de tanquinho sem abdominal, né? É Exatamente. evidente que nós estamos num treinamento. A nossa vida é um treinamento. Nós estamos dentro dele. E a gente sempre tenta fazer o melhor que você consegue para superar você mesmo. Não é uma competição de você com alguém. É algo que você está buscando, porque a intuição fala, né? Você não sabe porque você está fazendo exatamente aquilo nos detalhes, mas você quer muito aquilo. Aí você vai com aquela intenção. Teve alguém aqui que falou assim: nossa, isso tudo é muito doido, mas é verdade. Alguém falou isso aqui, eu achei interessante. Ó. A A Ceissa falou Ceissa. isso. Então, Ceissa, demora-se uma vida toda para ficar louca, doida, né? É. Mas é legal, entendeu? Isso é um processo.
tem algo que fala muito bem disso. Eu não sei se você já assistiu esse filme, mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista. Se você já assistiu, você pode assistir de novo, porque você vai encontrar um monte de coisa que é importante. Que é um filme chamado Poder Além da Vida. E lá tem uma história de um relacionamento. A vida é muito sábia. Verdade. Lá tem vários momentos de muita sabedoria que ajudam. Assim, às vezes eu preciso alcançar alguma coisa, algum entendimento sobre algo em mim, eu assisto esse filme, porque sempre dentro dessas criações tem algo que é para você. Até no filme, o Neil, né? Que é o Neil Donald Walsh, que é o cara que escreveu o Conversando com Deus. E ele coloca assim: Deus fala com você o tempo inteiro. Por exemplo, Deus está falando com você agora, na hora que as nossas palavras se cruzam. Deus está falando através de um filme, através de um olhar, mas você pode escutar ou não. Sim. E escutar é uma percepção sua. Mas tudo vai passar por esse caminho. Intelecto, lógica, consciência moral. Aí você fala, mas e quem não pode estudar? Ou quem não conseguiu estudar? Ah, veio bloqueado. Provavelmente já tem isso vencido. Está bloqueado para alcançar a outra tríade, né? A outra parte. Entendeu? Às vezes a gente vem para alcançar a consciência moral. Aí é melhor você ficar analfabeto, você não precisa usar e ficar pensando muito na lógica das coisas, mas vai vir só para alcançar a consciência moral. E quando você consegue fazer esse triângulo, né? Essa energia circular assim, olha que legal, num único momento, você consegue estudar, você consegue usar a lógica sobre as coisas e você consegue ter consciência moral, como naquele momento que eu falei, caramba, cala a boca. Por que você está falando isso agora? Não foi no momento, no ponto zero dali. Então, é bem legal. É só você ter paciência com você mesmo. Sim. Lavínia, como que faz para adquirir esse livro? Olha, esse livro é esse aqui, ó. No momento, né? Consegue ver? Eu não sei se ele está virado ao contrário. Sim. Você está vendo certinho? Spirit Tá. Talent. É um livro que tem várias pessoas muito bacanas, cada um falando sobre o seu assunto principal. Mas o meu capítulo é o capítulo número 4, tá? Desse livro. Ele tem no Mercado Livre. Esse livro aqui, ele tem no Mercado Livre. Ele tem não sei se é na Amazon. Eu acho que é. Acho que é, não é, Marivel? Marivel tá aí? Será? Vê se é isso mesmo. E ele tem também, se a pessoa quiser ele autografado, se quiser autografado, aí como é que você faz? Você pode ir no meu Instagram, no Lavigne Queen. Eu tenho 2 Instagrams. A Edna falou, tem na Saber e Crescer, que quem é de Mogi pode ir lá adquirir. Ou falar comigo mesmo pelo direct, né? Do Instagram é mais fácil de eu ver do que do Face. Legal. E manda o endereço e tal, vai ter um frete, ele, né? Vai ficar um pouco mais caro por causa do frete, e eu mando autografado também. Pode ser. Muito bom. Tem várias formas de alcançar. Já chega com a energia da Lavínia, olha que massa. Chega, é aquela coisa, é direcionado, então vai a frequência, não só a frequência das palavras, porque tudo que está escrito ali
de todos os autores, vai com a frequência, né? Porque é algo que saiu de dentro. Você vê, tudo que está escrito ali, se não ajudar ninguém, já me ajuda todo dia. Porque quando eu falo, cara, eu vou dar uma lida naquilo, me ajuda. Então, vem aquela coisa de colaborar, de contribuir com o outro, é a coisa da própria gentileza, né? E você vai colocando aquilo nas suas melhores palavras, que vai alcançar aquela frequência daquele entendimento, quem estiver na frequência daquela dimensão. Quem não está, sabe o que acontece? Fecha o livro. Livro chato. Nem lê. Mas é isso mesmo. Eu vou te falar, tem um monte de gente que tem esse livro, eu tenho certeza que não leu. É que isso não aí. leu porque não está na frequência. Entendeu? Uhum. Mas quem leu vai adquirir algo que realmente, né, faz sentido, da mesma forma que é um filme, que é essa live aqui, ué. A gente aqui, eu falei coisas bem legais aqui. Depois eu vou ouvir para eu aprender de novo comigo mesma. Eu tive essa experiência de 2 livros que chegaram até mim, porque eles só chegaram porque naquele momento eu tinha um entendimento para ler aqueles livros. Se eu em outro momento da minha vida eu não teria entendimento. Foi o Kai Byron, que são das Leis Universais, e um livro de Saint-Germain, o livro de ouro de Saint-Germain. Ele fala da chama violeta. Nossa, esses 2 livros, foi 2 Livro de livros assim que trouxeram ouro. um conhecimento muito grande para Esse mim, livro de mas ouro é não é incrível. todo mundo que está preparado para ler esses 2 livros. Então ele chega no momento certo para você, sabe? É igual isso que você está Você sabe falando. quando eu li? Olha o que a Você tem Nazaré quantos está falando anos? para você. Nazaré está te agradecendo. Ela disse que estava precisando das suas sábias palavras. Olha que massa. Ah, legal. Muito Que bom. bom. Obrigada, Nazaré, por ter participado. Você leu esse livro com que idade? Agora, foi recente, um mês atrás, o do Saint-Germain, o livro de ouro de É. Saint-Germain. Aham. Foi agora, E você mês tem quantos passado, anos agora? 42. É por aí. Eu Olha li em torno só dos tudo 40 que anos. eu tive que percorrer para o livro chegar no momento certo para mim, né? Então é isso mesmo que você está É, falando. eu, Você eu li, tá na. eu li uns 40 anos, mais ou menos, É esse livro. isso aí. A Ceissa, Li, gratidão e eu vou te falar, tem muita é a chave nesse livro, palavra. viu? É. É, esse livro ele trouxe uma expansão muito grande para mim mesmo. Eu até recomendo a vocês. Não sei se todo mundo está preparado para ler, mas é um livro que te leva para um nível espiritual bem elevado mesmo. A Ceissa está Mas se não falando tiver, vai dormir, tá gratidão tranquilo. é a palavra, a troca de energia, a troca de energia. Gente, é muito lindo, muito bacana ver esse depoimento de vocês, porque é isso que a Eu não tô lendo. gente tá lá no final, a última Aqui. da Ceissa. Legal. Olha, tem um monte de Muito amigas do bom. peito aqui. Obrigada, gente, por estar aqui comigo, Nalvinha, Sueli, gente, Uhum. a Edna, a NASA. Tem umas pessoas que eu não conheço, mas, poxa, foi um prazer estar Andréia, aqui com Fran. vocês. Marivelzinha. Não, Marivel, eu vou te falar uma coisa, viu? Cada dia que passa, eu amo mais você, viu? Ô, A Alete, Nalva disse que já leu o livro de ouro de Soninha. Saint-Germain. Não, Soninha é minha companheira de muitas coisas que a gente faz, né, Sônia? Só a gente sabe. Às vezes eu fico lá no meu plantão, lá na outra cidade, aí a gente tá lá fazendo uma tarefa que é comum às duas, né? E fica lá no bate-papo da autoconsciência, bem interessante. A gente Legal. aprende. Legal, muita gente bacana aqui. Muito bom. Fabiola. É gostoso, né, de ver essas pessoas todas.
Há muito tempo eu Sim, não faço live, né? Então, há um tempo atrás, eu estava muito no curso do Humano Universal e, e nesse momento planetário eu precisei dar uma pausa para redirecionar várias coisas para depois relançar todo esse meu conteúdo no Crystal Class, que deve acontecer em algum momento, mas ainda não tive autorização para andar com o projeto que já está pronto. hum, Então, essas pessoas que fizeram parte de masterclass que eu fiz, do próprio Humano Universal, já estão assim, puxa vida, quando é que vai ter de novo alguma coisa nesse aspecto, né? E isso tudo dá vontade, né, de estar voltando, mas eu preciso de algumas autorizações energéticas para isso. E aí essas construções internas que acabam acontecendo até acontecer de verdade. Muito legal, Nisso. Olha, eu legal. desejo para você muito sucesso nessa sua jornada. Todas as vezes que você precisar de mim, é uma causa que me anima muito, porque eu sei que nesse momento, onde as mulheres estão nessa idade, nessa faixa etária, elas estão sedentas de mudança, de Sim, transformação. E é um momento que você ajuda muito, porque o mundo está com muita ansiedade, está com muita depressão, às vezes é ótimo encontrar um norte para que você comece a encontrar suas próprias chaves, né, de mudança. É muito legal. Eu parabenizo você de estar com essa ideia e de manter isso. E eu acho incrível, estou muito grata por você ter me chamado e da gente ter conversado um pouco mais sobre tudo que eu acredito. eu que agradeço, Lavínia. Sempre é muito bom escutar você falando, sabe? É maravilhoso seu conhecimento, tudo isso que você traz para a gente. Como não sei quem falou, é muito doido às vezes, né? Mas é isso mesmo, a realidade é essa, né? Deixa eu ver aqui o que falaram mais aqui. A Andréia, boa noite, Andréia. Cissa. Deixa eu ver aqui o que saiu por último aqui. Não estou conseguindo. Ela volta aqui. Às vezes é A difícil. Sueli, muito bom. Gente, muito obrigada, tá? A Nazaré tá te agradecendo. A Edna tá desejando boa noite. Gente, obrigada demais por vocês estarem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei para vocês que vocês não sairiam da mesma forma que chegou. E nem nas lives vocês vão sair da mesma forma que chegou. Lavine, a gente vai fazer muitas outras lives ainda, porque eu tenho certeza que é muito maravilhoso te ouvir falar, tá? E todo mundo que tá aqui Legal. aprendeu demais com você. Então, eu queria agradecer a Uhum. vocês, meninas, que participaram. Muito obrigada. Foi muito agradável passar esse período aqui da noite com vocês, contigo, Lavine. E Essa até a live fica próxima. gravada, E né? vamos fazer. Em breve faremos outra. Em breve. Essa live fica gravada nessa Ela vai plataforma aí ficar sua. gravada. Ela vai ficar gravada. Você Ela tem vai como ficar. salvar. Tem. Ela vai ficar poucos dias no Facebook. Depois, eu queria até te pedir autorização se eu posso fazer isso. A gente vai jogar elas lá. As lives vão ficar lá no canal do YouTube do Clube Mulher 50 Mais. Pode, Então, a pode gente sim. Eu pode queria, colocar para se lá. você pudesse salvar, eu queria depois pegar uns pedacinhos aí de umas coisas legais que foram ditas. Pronto. Assim que a gente colocar lá a gente vai tirar do Facebook e colocar lá no YouTube. Então, quem quiser Tá assistir vai bom. ter que ir lá no YouTube de novo. Eu acho que o pessoal vai ter vontade de assistir várias vezes. Então, vai ser lá. Vai ficar poucos dias no Facebook, mas todas as lives a gente vai direcionar lá para o YouTube. Tá bom? Legal. Tá bom. Grande beijo. Boa Muito noite a obrigada, todas. gratidão. Tenha uma ótima noite, meninas. Deixa eu ver quem ainda está aqui. Vamos lá ver.
Deixa eu ver Eu não aqui. A consigo ver. Cissa, Fabiola, Sueli, Andréia. Acho que tem mais alguém. Desculpa se eu não falei o nome, que não apareceu todo mundo aqui para mim. Mas, gente, obrigada por ter participado. Boa noite. Não sei se você está te agradecendo. E até a próxima. Em breve, hein, Lavínia? Até a Beijo, beijo. próxima. Bom descanso para todo mundo. Tchau, Gratidão. tchau. Amanhã não tem live porque é feriado, mas na quarta-feira vai vir uma super profissional, a Marivel, que é nossa amiga do nosso grupo. Depois, na quinta, vai ter a minha live do Caos ao Equilíbrio, que eu vou contar um pouquinho como que eu cheguei lá. E na sexta-feira, uma live sobre constelação familiar magnífica com o nosso colega Milton Gobo. Gente, vocês não podem perder. Ó, Então, amanhã a a gente vai ficar Marivela sem. tá no livro, viu? E quarta, quinta e sexta a gente está aqui de volta no mesmo horário. Tá bom? Legal. Grande Beijo. beijo para vocês. Até a próxima, Lavine. Até Muito a próxima. obrigada.